Se o que você busca é a sua liberdade financeira, realize seus sonhos com a Prosper, a melhor escolha para suas finanças. Prosper, a sua liberdade financeira. Pessoal, boa noite. O objetivo desse bate-papo de hoje o tema é de 0 a 1 milhão, né? Na verdade até mais, de 0 a milhões. O objetivo hoje é fazer um bate-papo com o Fernando. O Fernando é um amigo e uma pessoa que é um exemplo de história, de pessoa que conseguiu realmente empreender e poupar e acumulando patrimônio ao longo do tempo, né? Então, quero aprender com ele, né? Ter essa disciplina, essa perseverança, aprender a empreender. Então, eu trouxe ele realmente para a gente poder buscar melhores práticas de finanças pessoais e compartilhar com a gente o que a gente pode fazer diferente e melhor para conquistar melhores resultados. Então, Fernando, para começar, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Gustavo. Bernardo, né? Me confundo. Mas tudo bom, boa noite. Estou aqui para ajudar, o que o pessoal quiser perguntar, eu também. Show de bola. Então, para começar, como é que você começou sua vida profissional? Como é que foi seu início aí? Porque hoje você está com um patrimônio, né, maior, mas como é que foi o início da sua carreira? Eu nasci em São Paulo, né, 1977, digamos aí já faz 41 anos. Meu pai e minha mãe são pessoas bem humildes, hoje já tem uma condição melhor, mas na época meu pai é de Belo Horizonte, minha mãe era de Pedro Leopoldo, uma cidade do interior aqui de Minas Gerais. E aí eles mudaram para São Paulo, então foi onde que eu nasci. Meu pai era pedreiro, esse tipo de coisa, minha mãe dona de casa, trabalhava na casa dos outros, depois virou cabeleireira, esse tipo de coisa, manicure. Então, quer dizer, era uma vida, eu nasci lá, vivi até os 10 anos de idade lá em São Paulo, vim para Pedro Leopoldo mais ou menos com 11 anos, certo? Meus avós faleceram, aí minha mãe ganhou terreno, esse tipo de coisa, e nós foi para Pedro Leopoldo para crescer. Então, desde aí de 11 anos, 12 anos, eu já tinha uma situação mais difícil, né? Porque meu pai também ficou doente muito tempo, tinha problema de diabetes, até hoje tem. Então, era mais ou menos com a rendinha da minha mãe ali, fazia cabelo, esse tipo de coisa. E aí, a gente, para poder ter um dinheirinho, esse tipo de coisa, eu fazia de tudo. Vender picolé no campo de futebolzinho que tinha lá. Eu lembro que eu pegava esterco no meio do mato, batia num saco e vendia para quem tinha horta, esse tipo de coisa. Então, lavava carro, tudo quanto era coisas normais, né? Coisas assim. Então, mais ou menos eu lembro mais ou menos que na época do primeiro grau, do primeiro e segundo grau, eu tinha um tanto de amigo assim que foi fazer segundo grau naquele Cotemig em Belo Horizonte, sabe? Que é uma escola de programação, esse tipo de coisa. E eu não tinha condições de ir, porque meus pais não tinham condição de pagar esse tipo de coisa. Então eu sei que eu abandonei, por exemplo, eu fui para o primeiro ano, fiz o primeiro ano, segundo grau, meus amigos todos lá em Belo Horizonte. Aí eu falei assim, eu quero isso também, eu quero ampliar minha vida, porque minha vida ia ser reduzida numa cidadezinha do interior, de 30 mil habitantes, esse tipo de coisa. E aí eu fui para morar em Belo Horizonte, na casa da minha avó, certo? Na época eu arrumei um emprego lá no Data Control, que era uma escola de informática que ensinava, na época eu sou bem velho, né? Na época que ensinava COBOL, DOS, Windows, Word, DOS, Windows, Excel, e trabalhava lá no McDonald's da Savassi. Ou seja, eu morava na Dom Pedro II, não sei quem conhece Belo Horizonte. Aí eu ia a pé para almoçar lá no restaurante popular no centro de R$1. Aí eu almoçava lá e aí eu fazia um data control de 12:30 a 1h, 1h30 mais ou menos, que era o horário mais barato, que é na hora do almoço. Quem lembra da novela, quem é um pouquinho mais antigo, a propaganda da novela, Carolina Dickmann, esse tipo de coisa, era tudo no data control. Então era o sonho, era o início da informática, né? Aí eu lembro que eu ficava fazia o curso, ficava ali no Parque Central, né, ali no centro de Belo Horizonte, de 1h30 para pegar serviço lá no mercado, lá no McDonald's da Savassi, 5 horas da tarde. Então subia a pé ali,
ficava no McDonald's de 5 até 1 hora, mais ou menos, de 5 à meia-noite, trabalhava à noite. Aí quem ficava até 1 hora da manhã ganhava aquele resto do sanduíche do McDonald's, né, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu não aguentava mais comer McDonald's, então eu pegava o Big Mac, esse tipo de coisa, e trocava com o pessoal na rua, com cachorro quente, essas coisas. Aí voltava 1 hora da manhã lá pro mercado, lá pro centro, entendeu? Para me pegar o ônibus para ir para casa da minha avó, e assim eu fiquei por muito tempo. E aí, quando terminou o curso, eu comprei um... Estou no ensino médio que você teve? Isso, eu estava no primeiro ano de ensino médio, certo? Eu larguei, fui para Belo Horizonte, certo? Fui fazer esse curso de informática, que era o básico, DOS, esse tipo de coisa. Eu trabalhei no McDonald's para me pagar o curso e juntar um dinheirinho. Nesse 1 ano, mais ou menos, que eu fiquei lá, eu juntei dinheiro e comprei um computador, um 486 DX400, lembro até hoje, R$1.100 e poucos. Era assim, o... Coqueluche. Coqueluche. Eu lembro até que uma coisa curiosa, que eu cheguei em casa, né, voltando para Pedro Leopoldo, com um 486 DX400, aí o cara me entregou um 486 DX200, falei, não é possível, o 4 é melhor que o 2. Eu peguei o computador, fui de ônibus para Belo Horizonte reclamar com ele. E na verdade o DX2 é melhor que o DX4, porque o 4 é um clock, ele está dividindo o 100, entendeu? Então é aquela coisa. Não estava ainda expert ainda. Não estava ainda expert. Mas nesse momento eu estava sentindo assim. Aí eu lembro que eu comprei esse computador, fui para Pedro Leopoldo, não sabia mexer nada, que o curso era aquela coisa, um curso sem computador não adiantava nada. E aí eu lembro que eu andando lá no centro de Pedro Leopoldo um dia assim, tava olhando o curso, essas coisas para fazer, mesmo sem ter condição de fazer, entrei numa escolinha na época, sabe? E essa escolinha, eu cheguei lá, só tinha uns cursos que eu já tinha feito, a menina perguntou, você tá querendo fazer curso? Eu falei assim, não, eu sou professor, eu queria ver se aqui tá precisando de gente para dar aula, porque eu não sabia nada, sabe? Isso, 98, por aí. Aí ele foi, a pessoa, não tá precisando, mas se precisar. Aí eu fui embora, a hora que eu fui embora, ela ligou lá pra cá, o professor faltou, tá precisando. E aí eu comecei, aí eu fui dar aula nessa escola, fiquei 6 meses, montei minha escola, comprei um tanto de máquina na época, sabe? E aí foi meu primeiro grande tombo, porque foi o seguinte, eu comprei, imagina só o seguinte, eu comprei, na época nós estamos numa época de juros altos. Eu lembro que eu comprei 4 computadores. E esses 4 computadores, vou imaginar que cada um custa R$500 à vista. Eu não tenho dinheiro para pagar ele, eu fiz o quê? Eu financiei de 12 meses, ou seja, eu comprei por 500, cada um valia 1.500. Isso eu criei um curso lá na cidade, pequena, do interior, e eu lembro que eu fiz assim, onde que eu dava aula era tipo R$100 por mês. Eu criei um curso que era 2 pessoas por computador e R$25 por mês. Aí eu consegui 200 alunos, entendeu? Só que aí veio o primeiro aprendizado, aquilo ali subiu na cabeça. Pô, comecei a movimentar muito dinheiro, aquela coisa toda. Mas o que aconteceu? Imagina, eu comprei o computador, era 500 à vista. Eu falei, ó, primeiro ano eu vou comprar ele, vou dar aula, mas aconteceu o quê? Em 1 ano, o computador virou mais ou menos R$1.500. Quando eu terminei de pagar ele, o que aconteceu? Ele valia R$250 cada um. Aí com aluguel, com tudo, foi a primeira vez que eu vi ali um negócio e ao mesmo tempo eu caí naquela tentação, né? O dinheiro está entrando, não olhava muitas contas, entrei numa prestação de um carro. Comprei um carro no Bradesco, eu comprei um carro, financiei no Bradesco lá de 36 vezes. E aí o que? Consegui os primeiros 200 alunos, foi fácil, na cidadezinha do interior. E para conseguir depois mais 200? Não consegui. Foi o primeiro tombo que eu tive na vida. Entendeu? Porque aí eu assinei os professores, aqueles que davam, que eu comecei a dar aula, né? Os melhores, eu pus para dar aula, nada fichada, nem nada. Depois do quê? Quando deu errado, todo mundo me leva no pau. Aquela coisa, né? E nesse momento, aí as prestações não consigo pagar, certo? Do carro, aí eu começo a me endividar. Aquela coisa da inexperiência, mas com a vontade de empreender. O que acontece? Deixo o carro para lá, meu nome fica sujo, fecho a empresa, entrego um computador para um, entrego para outro, volto para fazer o 2º grau. Nesse momento, tudo complicado, aquela situação, né?
Então, quer dizer, meu primeiro negócio que eu tentei, aprendi, não sabia o que era, nem sabia que tinha que pagar direito trabalhista, não sabia nada como funcionava. Aí o que? Fiz os 2 anos do segundo grau, isso foi mais ou menos 94, eu fiz o primeiro, fiquei 2 anos sem estudar, depois fiz 96, 97, 98, 99, uma coisa assim. Terminei o segundo grau, e aí aqueles amigos meus que tinham formado, que tinham feito Cotemig, e começou a montar, na época tinha muito, né? Manutenção de computador, começa a fazer esse tipo de coisa. Eu falei, pô, é informática. Eu já estava dando aquela aula, mas era o básico, DOS, o Windows, né? Coisa simples. A pessoa pensava que você sabia muito para saber isso, né? Na época era o cara, né? Mas na verdade não era. E aí eu falei assim, pô, tinha uma faculdade do lado de casa. Eu falei assim, eu quero entrar na faculdade. Como que eu vou entrar na faculdade? Minha mãe falou assim, né? É impossível. Entendeu? Aí eu lembro até hoje, eu não tinha dinheiro para entrar na faculdade de informática, que era o meu sonho. Então eu pensei que era difícil. Estava no primeiro ano da faculdade de informática em Pedro Leopoldo. Aí eu falei assim, não tenha de matemática. De matemática é mais simples para mim entrar, depois eu vejo o que dá. Só que eu lembro até hoje, a mensalidade, a matrícula, era tipo R$500. O valor da mensalidade, esse tipo de coisa. Eu não tinha dinheiro, eu fiz o quê? Eu peguei um empréstimo no Itaú, foi 24 prestações e R$50 para mim pagar essa matrícula. Para entrar, né? Para entrar na matrícula. Para entrar ali, eu falo assim, aí eu vou entrar depois do que der. Eu tô falando desse jeito, se você quiser que eu agilize mais, é porque entendeu? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu tenho que entrar. Fiz a prova, consegui entrar na faculdade de matemática, e aí aquilo, não tinha. Só tinha dinheiro para matrícula e tinha as prestações tudo. Como que eu ia pagar? Eu falei assim, lá vem. Era a forma, eu acho que é a primeira coisa. Você não tem porta, quando você está ali por baixo, você vai. Uma porta tem que abrir. Eu pensei assim, a faculdade, depois que você entra, ela vai pôr eu para trabalhar. Foi o que aconteceu. Põe você para trabalhar no Xerox, põe você de monitor, põe você na biblioteca, mas é melhor ter você que não ter. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, eu falei assim, vou ver oportunidades aqui, o que eu posso fazer, entendeu? Aí o que eu fiz? Comprei uma máquina de Xerox. Eu comprei uma máquina de Xerox, eu lembro até hoje, a máquina de Xerox custou R$1.800, 3 pagamentos de 600, que eu não tinha a mínima condição de pagar. Eu falei assim, eu vou comprar, e eu imaginei assim, a capacidade dessa máquina de Xerox é de 4.000, era de 4.000 cópias mês. Falei, se eu pagar, fizer esse Xerox aqui, né? Porque eu lembro que o Xerox era 5 centavos. Eu não comprei no papel, né? Mas era 5 centavos. Aí eu lembro assim, se eu fizesse um número de cópias, eu vou conseguir um lucro de 200 e poucos reais por mês aqui, certo? Pegando nas salas, aquele tipo de coisa. E aí eu vou atrasando a prestação, mas vou embolando, que eu não ia pagar, o que vier ajuda. Resumindo a história para a gente poder ir mais rápido, eu lembro que 1 ano depois deu o Xerox, eu já tinha trocado essa máquina de 4.000, tinha comprado uma máquina que custava 10 mil, essa máquina de 1.600, tinha comprado uma máquina de 10 mil reais. Certo, então. E eu estava fazendo 100.000 cópias mês, certo? O que eu fazia? Eu via oportunidade. O que eu fazia? Eu via que todo professor dava o livro e dava os exercícios, os alunos não tiravam. Então eu fui vendo os períodos anteriores e falei assim, qual livro cada professor dá? Que exercício que ele dá a cada período? Aí eu pegava isso antes, tirava o Xerox. A faculdade fazia isso, no Xerox oficial, eu fazia isso em casa. Pegava todos os livros, tirava uma cópia de Xerox, pegava os exercícios dos professores, e no primeiro dia de aula, eu chegava lá na frente e falava, professor, vai ser os mesmos livros? As pessoas até pensavam que eu trabalhava para a faculdade. Vai ser os mesmos livros, os exercícios? Vai ser isso aí. Eu só passava a lista. Então cada pessoa era R$100, porque o professor gostava, porque no outro dia todo mundo ia ter o livro e o trabalho. Então para ele está tranquilo, e todo mundo, você sabe como que é a faculdade, né? Primeiro dia ou no período que o professor mandar comprar, ele compra. Depois de 1 mês, 2 meses, ninguém compra nada. E o professor sabe disso. Então eu já pegava a lista de 30 a 60 pessoas. Logo no fim desse primeiro ano, aí eu mudei de matemática, que eu não queria, só foi a forma de eu entrar na faculdade, mudei para informática, certo? Aí eu lembro até que quando eu estava na faculdade, eu lembro, 2002, foi quando as Torres Gêmeas caíram. Foi que ano mesmo? Acho que foi isso mesmo. Não. 2000.
Não, foi 2001. Foi por aí. Eu lembro que eu estava na faculdade. Setembro, acho que 2001. Eu sei que eu estava na faculdade e eu lembro, estudando de manhã, as torres caindo. Entendeu? Em 2001, já falaram. Foi em 2001. Eu lembro. Paulo Filho Vieira falou que 2001. Eu lembro como fosse hoje. Eu estava na faculdade, eu estava na sala de informática, entendeu? E eu lembro das torres caindo. Entendeu? E aí o que? Eu comecei a mexer com Xerox. Comecei a mexer com Xerox, 2 anos, comecei a estudar. Aí de uma hora para outra também, a outra segunda queda minha. Tudo começou a dar errado. O que aconteceu? Eu tinha uma namorada e a gente era aquela coisa lá, né? Ela era fazer prótese dentária, o irmão dela era casado com uma dentista, o irmão dela era dentista, casou com uma médica, era aquela coisa toda. E a família dela olhava assim pra mim como alguém, né, que, né, futuro com a minha filha bonita, estudada, tem que casar com alguém. E mesmo eu começando a desenvolver, eu era meio assim. Então a família dela deu tanta coisa que ela foi e terminou comigo. Nisso que ela desincentivou. Desincentivou, ela arrumou um cara lá do negócio dela, porque é aquela coisa, né? Aí eu sei que nesse momento eu peguei a moto, fui esfriar a cabeça, fui lá em Montes Claros, voltei na volta de Montes Claros, resumindo, né? Na volta de Montes Claros, o que acontece? Eu caio de moto. No que eu caio de moto, o que acontece? Eu quase bato de frente no carro e joguei a moto pro chão conscientemente. Nisso aí o que acontece? Eu machuco meu braço. Esse meu braço deslocou. Quem vê a quina vai ver que aqui tem e aqui não tem. Esse braço aqui soltou. Isso aqui. Resumindo da história, eu fiquei 1 ano internado praticamente no hospital SOS em BH, entendeu? Porque teve que relocar. Isso aqui era cheio de pinto, tá vendo? Meu braço não fecha esse aqui. Ele tem uma limitação. E nesse momento o que? Eu tive que sair da faculdade, certo? Porque eu não conseguia ir buscar xerox, não conseguia fazer. Então, aí começa o problema de dinheiro, eu pego minha máquina de xerox, vendo ela, quem eu vendi a máquina não me pagou, entendeu? Entrou na justiça, vou resolver 5 anos depois. Mas, ou seja, o que estava encaminhando esse tipo de coisa, se complicou tudo. Foi de 1 ano, eu lembro que foi 2002. Eu lembro que eu lembro que o dia que eu caí de moto foi o dia que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol por cima na Copa do Mundo contra a Inglaterra. 2002, tem coisas que marcam a gente. Você fala assim, aonde que eu estava naquele momento, naquele dia. Eu lembro que quando aconteceu aquilo foi no dia do meu acidente. Tá? E aí o que? Complica tudo de novo. Começa tudo de... Sim, mas aí digamos assim, é um segundo ato de empreendedorismo, que você vai e volta, vai e volta. Nesse meio tempo, eu devia a prestação do carro do banco do Bradesco, que eu não paguei. Sacanagem. Ficou pra lá, entendeu? E a faculdade que eu tinha entrado também e não pagava, a faculdade estava bem aí, ficou pra lá também, certo? Ou seja, naquele momento você fala assim, Fudeu. Foi nesse momento. Isso mais ou menos nós estamos falando 2002, 2003. Ou seja, eu nasci em 77, tinha 25 anos. Certo? E aí o que? Eu estava nesse segundo período, para terceiro, quarto período de informática, não lembro bem. Eu falei assim, com o braço complicado, mas aí ele já estava melhor em 2004, volta agora, não fecha mais isso aí. Falei assim, e aí? Eu vou fazer o quê? Entendeu? Aí eu lembro que eu fui num bar lá em cima de casa, era bem interiorzinho mesmo, né? Uma rocinha, sabe? Aí eu lembro que eu fui nesse bar e tinha aquele jornal do estado de Minas, sabe? Eu cheguei lá, me peguei o jornal e comecei a folhear. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, o que eu posso encontrar nesse negócio, porque... Surgiu alguma ideia, pra minha mãe era meio o seguinte, vai lá na pastelaria do fulano de tal, vê se tá precisando, tenta no posto de gasolina... Mas eu sabia que isso não ia me desenvolver na vida. E eu sempre tive aquela sensação, aquela desgraçada que terminou comigo, porque eu não sou velha eu vou mostrar pra ela que eu vou ser alguém na vida, entendeu? Culpa dela. Aquela coisa, porque ela estava numa outra situação e eu me se subjugou e você quis mostrar. Não foi muito ela, a mãe dela, a família, aquela coisa, todo mundo fala assim, eu não quero fazer uma coisa, eu vou trabalhar no posto de gasolina, vou ficar minha vida inteira, não vou desenvolver. Entendeu? Aí eu fiz o quê? Nesse dia que eu peguei o estado de Minas, aí estava lá escrito, precisa de programador. Eu no segundo período de direito, né?
de informática, que depois eu fiz direito. Aí eu estou no segundo período de informática, por exemplo, programador, precisa bolar. Peguei aquele tanto de anúncio e lembro que na época era um e-mail, né? Eu lembro que era todo barulhinho, aquele barulhinho de e-mail de escada, né? De internet de escada. Aí eu lembro que eu mandei um tanto de e-mail, um tanto daquele que estava no jornal. Aí o cara me ligou. Assim, o cara não, a secretária dele me ligou. Ele me ligou e falou assim, ó, você está precisando de você é programador, esse tipo de coisa? Eu sou, aquela coisa toda. Ele falou assim, então vem cá, entendeu? Aí quando ele falou esse tipo de coisa, eu tive que fazer um teste lá na Rádio Agabalho. Só que como ele falou comigo, eu falei assim, pô, ele me contratou. Sabe aquela coisa que você nunca foi numa entrevista de emprego? Você acha que você deve começar? Aí eu lembro que um amigo meu, que agora até está nos Estados Unidos, Eduardo, ele trabalhava com programação, que tinha feito em Belo Horizonte, esse tipo de coisa, e ele morava lá perto, lá na Barão de Melo, lá na Barão de Parrádio. Ele morava perto desse lugar, perto assim, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu falei com ele, ela conseguiu um emprego. Deixa eu ficar aí uns dias, esse tipo de coisa, para me ver como vai ser, esse tipo de coisa, tá. Ele falou, pode, eu sei que eu peguei minha sopa, tudo, pus numa sacolinha, meu pai me levou para Belo Horizonte, eu lembro até hoje. Mas tipo assim, eu falei pro meu pai assim, o emprego vai estar certo, aquela coisa, né? Aí eu lembro que eu levei na Rádio na Barão de Melo, ele chamava Ideia Informática, até hoje, fui criar o cara. Aí eu cheguei, subi lá, fui fechar para me contratar, mesmo não sabendo nada. A hora que eu cheguei lá, tinha um tanto de gente. Aquele pessoal engravatado, bonito, igual você assim, entendeu? E aí ele chegava numa mesa, fazia uma prova e escrevia, eu fiquei esperando. A hora que foi minha vez, ele mandou sentar, aqueles que nem olham para você, só entrega o papel e faz. A hora que eu li aquilo, era só coisa prática de programação, entendeu? De Delphi, que é uma linguagem de programação que a gente utiliza. E eu, assim, na faculdade você aprende C++, coisa não tem nada a ver, mesmo assim, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. A hora que eu li aquela folha, eu não entendi nada, não tinha nenhuma ideia que estava ali. Nada, sabe aquela coisa assim, nó, complicou. E eu estou escrevendo aquilo ali, sem saber nada, na hora de entregar, ele nem olha para mim, só pega a folha, obrigado, qualquer coisa a gente chama. Entendeu? Aí nesse momento, foi, eu falei, pô, eu pensei que era, sabe, eu pensei que era o melhor, assim, meu pai tá lá embaixo do carro com as minhas coisas. Já falei com meu amigo, vou para lá. Aí eu fui, nesse dia foi o dia, ele era crente, né, até hoje. Aí eu lembro que nesse dia eu entreguei para ele, assim, ele pôs na pasta, eu fui abrir o jogo com ele. Falei com ele, olha, eu fiz a faculdade em Pedro Leopoldo, a faculdade lá é pequena, do interior, a gente, isso foi no segundo período, né? Mas eu preciso muito dessa oportunidade, lá não tem possibilidade nenhuma, eu trouxe as coisas aqui, tá tudo no carro lá, meu pai tá no carro, pensei que já era uma coisa certa. Ele falou, como você faz isso? Não tem nada. Eu falei assim, não, porque isso aqui era a oportunidade da minha vida, eu não preciso me pagar, não preciso pagar nada, o meu interesse é só aprender, esse tipo de coisa, sabe? Depois de eu falar esse tipo, tanto de coisa assim, ele olhou com o assim, ele ficou com pena. Ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte, seu amigo mora aqui perto? Ele mora, era 2 quilômetros para baixo. Eu falei assim, não, é aqui do lado esse tipo de coisa. Ele falou assim, vou fazer o seguinte, vem pra cá, fica aqui uma semana, seu pai já tá aí, esse tipo de coisa, vai ficar feio, esse tipo de coisa, vem pra cá uma semana. Falei, nossa, fiquei feliz, aquela coisa toda, até que uma semana a gente conversa. Foi assim, tipo aquela coisa, 2 segundos que ele falou com você, mas um tanto bem melhor, não tinha nada. E aí perguntou, não sei, não sei. Aí ele nem olhou a folha, né? Porque se ele olhasse. Aí eu lembro que o quê? Aí começou meu mundo na programação. Aí eu lembro até um dia mesmo, 2 dias depois, eu lembro que uma vez eu estava deixando a Barão, quem conhece aquela Barão em Belo Horizonte, sai da Savassi, vai até lá embaixo. Aí eu lembro que uma vez eu saí de lá, 6h30, estava descendo a Barão, estava uns 2 quilômetros lá para baixo, ele passou de carro atrás de mim, né? Ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou com meu amigo, ele mora aqui. Ele falou, pô, você não falou que ele morava do lado? Você já está uns 3 quilômetros para baixo aqui, entendeu? Porque era longe, a Barão inteira para baixo, entendeu? Aí também a gente vê que o cara, aí no outro dia ele me contratou, assim, eu lembro até hoje, R$240, o valor do salário mínimo, entendeu? Desses R$240 ele me dava o vale transporte, para mim poder ir com o meu amigo. Aí eu lembro que, não dava o vale transporte, não, me dava o ticket de refeição. E eu lembro que eu fazia uma marmitinha de qualquer maneira, porque o ticket de refeição era importante para um dinheiro para mim pegar. E aí, disso aí eu desenvolvi.
Eu posso deslizar um pouco a história, mas não andar. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz dessa empresa, eu fiquei 6 meses, fui para uma outra empresa. Aí lá eu aprendi a programar, isso na prática. Foi uma empresa chamada Damone, em Belo Horizonte, comecei com software público. Dessa empresa, eu lembro assim, lá eu era mais um programador numa sala de tinha uns 30. E ele me trabalhava com software público. E eu lembro que ele chegou e falou assim, cada hora ele pegava o mais inteligente, o melhor programador e levava para almoçar, num lugar chique, num dia. Aí um dia ele me levou, falei, quer me mandar embora ou quer alguma coisa? Né? Aí eu lembro que ele falou assim, ó, lá em Palmas, no Tocantins, a pessoa que estava lá saiu. E aí eu tô precisando de alguém lá. Eu já falei com todo mundo, ninguém quis ir pra lá. Entendeu? Você foi o último? Eu fui o último, eu era ajudante de programação, né? Lá foi todo mundo. Aí ele meio que me falou uma coisa que caiu pra mim, ó. Aqui você é mais um. Lá você vai ser o cara. Você vai conversar direito e vai desenvolver. Eu falei assim, pô, é outro dia, pra quanto que é? É pra amanhã. Eu lembro que eu peguei o ônibus para Palmas, nem avião me pagou. Eu peguei o ônibus para Palmas, quem foi de Belo Horizonte a Palmas, 2 dias, entendeu? E aí o que? Eu comecei a desenvolver, aí eu comecei a programar, entender, e disso aí eu acabei criando o meu sistema, aí eu vou agilizar a história para a gente andar um pouco, e aí eu comecei a trabalhar com programação. Só que depois, com o tempo, eu comecei a imaginar assim, baseado nessas empresas, tudo que eu trabalhei, assim, de programação. Falei assim, pô, resumindo tudo isso aqui, é um programa, entendeu? Bom, usando uma linguagem, mas não precisa de prédio, não precisa de nada, só você criar um sistema bom e botar um público. Aí eu comecei a fazer os meus sistemas e vender pela internet. Aí, quem é mais antigo conhece, Baixa Aqui, Super Download, na época era maravilhoso. Você baixava o programa, ou outro você baixa. Eu não lembro de usar isso. Baixa Aqui, Super Download, todo mundo que queria comprar um sistema baixava lá. O que eu fiz? Eu usei a tecnologia desde que eu trabalhava com os grandes e falei assim, vou fazer sistemas. Aí eu fiz sistema de locadora, advocacia, um tanto de coisa. E aí o que? Esses sistemas eu comecei a vender pela internet como uma coisa minha. E eu vendia como? Eu vendia por 10% do salário mínimo mensal, 40% do salário mínimo semestral ou um salário mínimo anual. Ou em definitivo um salário mínimo. E nisso aí, depois com o tempo, em 5 anos, você tem que ter 650 clientes em todos os estados. Aí vai desenvolver um pouco. Aí até, por exemplo, eu fui... Só para poder fazer uma pergunta para a gente... Eu só estou chegando no momento... Então, olha só, a ideia é que você consiga mostrar para a gente como é que você conquistou essa liberdade financeira, essa independência financeira. Então, você começou inicialmente trabalhando para alguém e depois você começou a... Primeiro foi o quê? Eu preciso aprender algo que vai impactar as pessoas. Não adianta eu trabalhar num posto de gasolina. Entendeu? Nada contra. Mas não é algo que vai poder fazer eu desenvolver. Crescer. Entendeu? Trabalhar em algo que está além das minhas, do meu universo. Que eu possa atingir várias pessoas. E eu vi, principalmente por causa das oportunidades de programação, entendeu? Que eu aprendi desde da época que eu fui com data pronto, comprei o computador, pensei dando aula. Sempre eu pensei em escala. Eu quero pegar uma coisa de qualidade, tentar atingir o maior número de público possível. Isso eu fiz nos meus cursos de informática. Ninguém tinha. Eu fiz 2 Windows, Word, Excel, na época era o bambambam. Hoje qualquer um aprende, nasce sabendo isso, mas eu fiz o quê? Peguei isso. É o mínimo, né? Peguei isso em escala, ó, 200 pessoas. Xerox, eu fiz em escala. Entendeu? O que eu pensei? O programa, eu quero fazer em escala. Eu tenho que atingir em escala. E tem uma coisa melhor, no meu caso, que era a programação. Você faz um programa, você tem o trabalho de fazer um. Se você vende para uma pessoa ou 500 pessoas, seu custo é o mesmo. Se a pessoa não pagar, trava. Entendeu? E se você está aqui, ou nos Estados Unidos, ou no Acre, ou em qualquer lugar, o que acontece? A internet se entrega. Era um produto maravilhoso. E o Baixa Aqui, Super Download, todo mundo baixava, testava um tanto que gostava, e que ele testava 30 dias gratuito, que ele gostava, comprava. Nesse meio tempo, eu fui para Goiânia desenvolver sistema, aí eu comecei a fazer vários sistemas específicos, maiores, aí eu comecei a crescer nesse sentido.
Aí eu fui para Porto Alegre, Então onde já é o terceiro empreendimento. de nível assim, um terceiro empreendimento, certo? E também não que deu errado, mas a tecnologia depois vai diminuindo, que eu programa ainda local, e hoje a gente sabe que a programação é via web, certo? Mas o que? Na época, igual o Super Download, Baixaqui era maravilhoso. Aí depois os chineses compraram o Baixaqui Super Download, quem vai lá e busca hoje, pega seu programa, vem no instalador dele e enche a máquina de vírus. Ou seja, aquele meio que era para baixar, complicou. Só que nesse meio tempo, aí também nesse meio tempo, em 2006, eu casei em Porto Alegre, depois eu separei em 2008. E você já adquiriu o hábito de poupar quando? Não, nesse momento aí, era aquilo ali. Eu pegava o dinheiro e gastava e fazia as coisas. Por quê? Igual eu falei, eu casei, eu separei, eu tive que voltar para a faculdade, eu paguei a faculdade. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu ainda não conseguia juntar dinheiro com condição. O que eu fiz? Eu lembro, entrando mais especificamente disso. Em 2006, eu criei minha famosa planilha que até hoje eu tenho. Se você perguntar de 2006 para cá, a Coca-Cola que eu tomei no bar, eu tenho anotado nela, entendeu? Qualquer coisa de 2006 para cá, separado, categorizado, basicamente uma tabela Excel, data, despesa, valor a pagar, saldo, valor a receber, discriminação, data, uma linha no meio puxando a fórmula, todos os dois dados. Categoria. Isso aí eu tenho geral, desde 2006, e aí eu tenho depois analítico, agrupado, esse mês deu isso e aquilo ali, certo? E aí com o tempo eu comecei a evoluir isso, que a partir de 2006 eu comecei a analisar isso e falei assim, pô, eu vi desde o carro, aí também eu paguei o carro, entendeu? Porque o Bradesco, você sabe, fica cobrando da gente, é normal, ele protesta o seu nome, faz aquilo ali e pronto. Mas foi legal comigo. Depois quando fui lá, eles falaram assim, ó, essa dívida é 50 mil. Pra acabar com isso aí, paga 6 mil. Arrasou, você gostou? Gastei, fui lá, paguei a dívida, entendeu? Tanto que eu lembro que eu, igual hoje, ó, eu antes de vir aqui pra mim saber essas datas, eu saía anotando lá, assim, buscando nos papéis, essas coisas. Olha só, eles entraram com o processo contra mim em 2005, o processo. Em 2012 que eu quitei isso. Eu cheguei lá e paguei que terminou o processo, entendeu? Mas o que? Eu perdi o que eu estava falando. Quando é que você começou a poupar? Quando eu comecei a poupar. Então, a partir de 2006, que eu fui casar com essa minha primeira esposa lá em Porto Alegre, eu comecei a pensar assim, pô, e também, digamos assim, nesse momento já tinha 300 clientes do meu sistema pagando, eu já tinha conseguido resolver o meu passado. O que era meu passado? A faculdade de informática, o carro, não devia nada, mas também não tinha nada. Então nesse momento eu falei assim, pô, eu tô vendo que não adianta girar dinheiro, entendeu? E também o que? E como eu acabo com pensamento de informática, de programação, eu falo assim, pô, tudo tem que ter um início, meio e fim. Então se eu não começar a como que eu vou me organizar e saber bem disso, eu não vou sair do lugar. Eu vou ver o que muita gente ouve aí, gira e tá no mesmo lugar. Aí em 2006 eu casei, em 2008 eu separei, e aí eu comecei a fazer direito. Porque como eu tinha feito informática na faculdade lá em Pedro Leopoldo, casei em Porto Alegre, voltei para cá quando eu separei em 2008, namorava aqui mais ou menos. E aí quando eu separei eu falei assim, ela voltou para Porto Alegre e falou assim, eu já tinha 200 e poucos clientes no meu sistema de advocacia, chama advogado. Aí eu falei assim, ela era advogada. Aí eu falei assim, pô, vou fazer um know-how, porque todo mundo quando ligava para mim do sistema, não perguntava muitas vezes do sistema, perguntava coisas de direito, e eu não sabia responder. Ou o que eu sabia era por coisa do sistema, e todo mundo tá ligado, eu sou doutor, como se você fosse advogado. Eu falei assim, pô, eu não tenho nada para fazer. 2006, 2007 mais ou menos, 2008. Eu falei assim, na faculdade, porque eu fiz informática, eu tinha 30% de bolsa para não pagar outra faculdade. E nesse momento já estava bem mais tranquilo para me pagar. Não tinha dinheiro, eu tinha uma renda, digamos assim, de 5 mil por mês. 5, 7 mil por mês, assim.
Sozinho, não tinha um passarinho para dar água, não tinha filho nesse momento, entendeu? E aí resolvi fazer direito. E aí direito eu não exerci. Tanto que depois eu formei em direito, tirei OAB, fiz pós-graduação, fiz mestrado em direito do trabalho. Eu tanto fiz mestrado que falei assim, pô, na minha casa, quem foi mais longe, sem ser eu, foi meu irmão que tinha primeiro ano de segundo grau. Minha mãe fez primário, meu pai também foi por aí. Falei assim, pô, vou fazer alguma coisa que está pronto no alcance. Vou fazer mestrado, fazer doutorado, vou tentar aumentar essa situação, né? E aí o que? Quando eu fiz direito, me abriu muita mente para muita coisa. O direito, você vai estudar matérias como psicologia, sociologia, filosofia, e eu me apaixonei muito por essas áreas. Nem tanto pelo direito em si, mas por essas matérias basilares, principalmente filosofia. Tanto que depois eu fiz pós-graduação em filosofia do direito e fiz meu mestrado em direito do trabalho, mas com toda voltada para essa questão da relação homem-trabalho, a servidão moderna que a gente vive hoje. E aí eu fiz a faculdade, conheci essa minha esposa, que mora em Patinga agora, isso nós estamos em 2017, 18, assim que eu estava na faculdade. E também uma outra grande coisa, essa minha esposa também foi uma pessoa que somou muito financeiramente para mim. Ela era concursada, esse tipo de coisa, e ela também, digamos assim, era uma pessoa que somava, também foi muito importante. Me apoiava, mas também tinha recursos, não que era rico, mas falando assim, somava na relação financeira. A minha outra esposa era linda de morrer, mas não somava tanto, era mais aquela coisa em cima de mim, entendeu? Não natural o processo. Então, quer dizer, a partir desse momento, ela também com isso a gente começou a ter projetos juntos, de casar, de desenvolver, esse tipo de coisa. Mais ou menos para essa fase de 2008, 2009. Eu lembro que aí eu falei assim, pô, vamos começar a juntar um patrimônio, ver o que fazer. Nesse meio de tempo que a gente começou a desenvolver, eu comprei uma sala em Pedro Leopoldo, que eu pensei assim, vou pegar essa sala, depois quando eu formar, talvez advogar, talvez desenvolver meus sistemas nele, porque o sistema de advocacia estava bem no auge na época. Comprei essa sala, eu lembro até os 60 mil, e gastei mais uns 30 mil para reformar. Logo depois apareceu a oportunidade de eu comprar um lote lá em Belo Horizonte, um condomínio Gran Goiás, um lote grande, bom, de 1000 metros. Aí também meus números de clientes já estavam aumentando, porque como o salário da minha esposa também ajudava, tipo assim... Vocês somavam para... A gente somava, a gente ainda morava nessa época, a gente estava casando por aí, 2000 e... É fácil ela ver depois, para que não lembra das datas. Mas foi mais ou menos 2011, 2012, eu estou meio perdido com data aqui. Mas aí o que? A gente comprou essa sala, comprou o lote. O objetivo era mudar para lá, ela conseguir transferência, que ela trabalha no setor público aqui, conseguir transferência para lá, não conseguiu. Foi um dos motivos que eu vim para cá. Nesse meio tempo os programas desenvolveram esse tipo de coisa, mas quando eu vim para cá, para Ipatinga, isso em 2014, estava na Copa do Mundo, 2014. Tanto que eu passei uns jogos lá e eu aluguei aqui em 2014. Eu comecei a pensar assim, pô, agora eu preciso, com uma renda um pouco mais alta, eu preciso já dar essa vez dos meus sistemas. No caso, eu aluguei lá, eu construí uma casa nesse condomínio. Esse meu dinheiro todo era voltado para o patrimônio. Só que nesse momento, o primeiro patrimônio conhecido era o quê? Imóvel. A sala, isso, sabe, eu construí a casa. E quando eu vim para cá, eu falei assim, pô, eu preciso agora, com o dinheiro que eu tenho, esse tipo de coisa que foi sobrando, eu preciso desenvolver um patrimônio. Eu preciso procurar outras formas. E aí eu comecei a falar assim, desde eu conhecer a renda fixa, desde eu conhecer a variável, até lá eu só empreendia. Certo? 2014, pouco tempo. Certo? Nós estamos em 19, 5 anos atrás. Aí o que aconteceu? Eu comecei a correr atrás de ver sobre renda fixa, aí todo mundo aprendeu, aí também aprendi bastante sobre economia, Selic, PCA, Tesouro Direto, esse tipo de situação. E aí a partir desse momento, que aí eu já comecei a ter uma renda um pouco maior, que estava com meus programas tudo, eu comecei pela renda fixa e depois fui para a renda variável.
certo? E sempre o quê? Vivendo um padrão de vida abaixo das minhas condições. Essa foi a grande diferença. Tanto que hoje, por exemplo, falando abertamente, nós estamos aqui, você foi lá em casa, você vê, eu moro num apartamento relativamente bom, um apartamento de R$1 milhão. Mas o que? O meu carro é um carro R$1 milhão é só bom? É um Ótimo, não? apartamento mais ou menos relativamente legal. Mas estou falando assim, o meu carro é um carro 2015. Lá tem BMW, só, sabe? Mas o que? Eu primeiro falei assim, quando eu comecei a juntar, comecei a desenvolver, comecei a ganhar um dinheiro na Bolsa de Valores, fiz o aprendizado na renda variável, comecei a fazer trade, comecei como todo mundo começa, índice, dólar, depois aprendi, peguei meu jogo em ações e fundo imobiliário, que é o meu grande mercado hoje, né? Que até depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas o que? Quando eu comecei a desenvolver nisso aí, eu falei assim, pô, agora o que eu preciso é aumentar meu patrimônio. Eu preciso viver abaixo. Aí eu comecei a viver sempre com 50% da minha renda, certo? E o resto eu ia investindo. Na bolsa eu estava conseguindo uns rendimentos legais, 3, 4, 5% ao mês, sabe? E ele começou a desenvolver, começou a crescer. Então, assim você aumentou a renda, através a renda familiar, através do emprego e da sua esposa. Dos meus sistemas, da minha empresa que colaborou. Vocês somaram e viveram com a renda metade do que vocês ganhavam por vamos dar um exemplo básico, por exemplo. Aí o que? Eu tinha que, quando começou a dar certo a bolsa, que foi o pulo do gato. Que quando eu comecei, o primeiro ano é só aprendizado. Certo? Você acha tudo que você vai aprender, a fórmula mágica é o pulo do gato. Porque todo mundo que você vê vendendo na internet aí, vende a fórmula mágica pagando um curso. É o básico. Então quer dizer, quando o primeiro ano eu apanhei, eu não perdi muito porque eu aprendi da forma correta. Simulador, pagava só plataforma, aprendi dólar, índice, aprendi análise técnica, análise gráfica, análise de fluxo, take wheel. Trabalhei numa property em Belo Horizonte, eu saí daqui e fui para lá fazer um concurso que era para entrar nessa property, que era do Thiago Brito, a própria Renko e BH. Lá na Rádio Gabara também. Passei nesse curso, mas o curso ensinava do jeito que ele queria que eu operasse. Aí quando eu passei para entrar lá, o que eu fiz? Não dá para me ficar como olho em Patinga. Então o que você está fazendo aqui? Entendeu? Mas voltei, entendeu? Não sei. E aí quando eu comecei a desenvolver, eu fiz o quê? Falei, agora está na hora do pulo do gato. Vendi minha sala em Belo Horizonte, 170 mil. Vendi meu imóvel em Belo Horizonte, que estava construído, 500 mil. Certo? E esse dinheiro juntado com a minha renda, o que eu comecei a fazer? E eu conseguia 5% fazendo o que eu faço. Até fiz uma entrevista ano passado com o pessoal da Infomone, com o professor Arthur, porque a hora que eles viram lá dentro da XP que eu praticamente movimentava 5, 10% do IFIX, que é o do fundo imobiliário, tinha dia que eu comprava e vendia 2, 3 milhões. Comprando e vendendo. Que aí tem toda aquela estratégia que eu expliquei que eu faço. Então, com esse rendimento, com isso aí, tudo começou a andar muito rápido. Até que mais ou menos agora, em 2018, né, no início de 2017, 2018, eu fui diagnosticado com um problema cardíaco, que aí eu coloquei um CDI, que é um aparelho tipo um marca-passo. Aí nesse momento que eu tive que fazer uma operação de colocar um marca-passo, aí, como o meu tudo estava aplicado na bolsa, porque igual eu falo, para mim hoje não compensa ter imóvel, não compensa. Você tem que ter dinheiro, você não tem que ter patrimônio, você tem que ter ativo. Entendeu? Para mim, dinheiro é muito mais ativo hoje que imóvel, que esse tipo de coisa. Mas por que eu comprei o imóvel? Com o meu problema do coração, que falou que podia dar morte súbita a qualquer momento, esse tipo de coisa, e tudo vinculado à bolsa está comigo. Eu falo assim, também como já você que desenvolveu expertise, não foi a família? E como eu já tinha um conhecimento assim, já tinha um dinheiro suficiente para mim poder comprar um imóvel e ainda continuar sem me descapitalizar completamente. Claro, você tem que tirar lá para você comprar, mas que te dá toda a possibilidade de continuar operando, é o que no momento que eu estou hoje, certo? Aí eu preferi voltar o passo atrás do sistema de renda, por quê? Vamos dar um exemplo básico rapidamente. Eu morava ali perto da Criativa, até numa cobertura, mas era um apartamento mais ou menos.
de cobertura, mas o que? Eu pagava 1.300 de aluguel. Com 1 milhão que eu tive, 870 mil, eu comprei um outro apartamento, eu conseguia 30 mil por mês. Compensa eu pagar um aluguel de 1.200 ou ganhar 30 mil com esse dinheiro? Para você ter uma ideia, olha só, no dia que eu comprei o meu imóvel, eu fui ver o imóvel, aí eu levei minha esposa gostou, o rapaz falou, quanto que é? É X, 870 mil. Eu falei o seguinte, tá, eu vou ficar, foi nesse dia. Aí, um dia antes, eu tinha comprado Itaúsa a 8,60, que estava num preço no momento ideal. Eu comprei 500 mil em Itaúsa. Porque eu falei, aqui nesse preço, nesse lugar, vai subir. Eu lembro que eu tinha, e Petrobras estava 13,50. Petrobras eu tinha mais ou menos 180 mil, eu tinha 500 mil em Itaúsa, e eu tinha comprado o Banco Inter, BID, a 13,80. Os Itaúsa está 13,40, certo? BID está 40, de 13 para 40, e Petrobras de 13 e pouco está 25. Eu praticamente teria dobrado todo o meu dinheiro. Estou falando nesse investimento, mas porque era o momento ideal da bolsa. Eu queria mostrar na prática, se um dia tiver oportunidade, eu mostro via gráfico porque tinha um cenário maravilhoso para isso, certo? Mas eu falei, eu posso comprar aqui que é segurança. Só que quando eu comprei e depois fechei o apartamento, eu falei assim, pô, esse dinheiro eu tenho por isso, porque o outro da minha segurança eu não mexo. Aí o que? Eu tirei disso e paguei. Foi o preço mais ou menos que eu comprei, para mim pagar o apartamento, e subiu isso tudo. Você vê como que bolsa não é um dinheiro que você pode falar assim, amanhã. Por isso que eu não faço day trade, eu só faço trade. Trade não quer dizer que você não possa fazer day trade, mas você não pode ser limitado ao tempo. Se você está alavancado e obrigado a fazer day trade, 90% ou mais vai perder, certo? É fato. Então quer dizer o quê? Nessa situação, eu comprei o meu imóvel, certo? E ainda sobrou uma situação para mim que me permite fazer meus trades. Só um ponto que a gente conversou, que eu acho que seria legal a gente só esclarecer todo mundo que está assistindo. Então, você falou que a grande sacada para você conseguir multiplicar o seu dinheiro, primeiro foi então empreender, né? Sem dúvida, porque eu não tinha... E também, ao mesmo tempo, conseguir acompanhar os gastos e poupar parte dele para que ele pudesse trabalhar, o dinheiro trabalhar. Isso é crucial, porque enquanto você ganha, independente de onde que é a sua renda, se é via salário, empreender, o que for, se ele for focado somente em pagar suas contas, aumentar seu padrão de vida, comprar carro, roupa, viajar, o que for, entendeu? Enquanto você não tem um patrimônio que começa a produzir ativo e ele vai trabalhando para você, o que acontece? Você não vai desenvolver. Não importa se você ganha 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu tenho amigos, por exemplo, que aqui, eu conheci várias pessoas, trabalham em Minas há 20 anos, ganha 20 mil, tem um padrão de 20 mil. O que aconteceu? Foi demitido de Minas, que todo mundo aí está sendo demitido, agora ele não consegue serviço para ganhar 3 mil de ajudante. Só que o que? Ele ganhava 20 mil reais por mês. A família dele, os filhos dele, estão acostumados com esse padrão. Uma criativa. E o que acontece? O pior, aí ele tem um acerto, vive uns 6 meses desse acerto. Aí, como ele tem muito crédito, que ele ganhava bem, ele começa a usar especial, ele começa a usar empréstimo, porque ele tem crédito. É muito fácil. E aí na cabeça dele está assim, não, eu vou conseguir um outro emprego. Eu vou conseguir um outro emprego no nível. E aqui, se é gerentão nos Minas, você não vai encontrar amanhã um outro emprego. Aí a hora que a pessoa vê muito rapidamente, em menos de 2 anos, ela está quebrada, ela está devendo até a alma, e aí se ela tiver sorte de ter um patrimônio igual uma casa, esse tipo de coisa, ela vende. Ou ela simplesmente fica devendo. E aí o impacto depois para os filhos que estudou a vida inteira numa escola particular, da família, tudo, se perde. Mas por quê? A pessoa vive no limite. Isso eu converso diariamente com um médico, com um promotor, com tanto de pessoas que têm patrimônio, mas vivem no limite. Então pouco importa quanto você ganha. Importa quanto você poupa. Você poupa. Então o que eu faço? Basicamente, eu mais ou menos
nessa época, desde 2006, minha mentalidade era o quê? Primeiro eu tenho que alcançar minha independência financeira, depois minha liberdade financeira, certo? Qual que é a diferença? Independência financeira, para mim, é você bancar o padrão de vida que você tem naquele momento. Então, o que? Se meu padrão de vida era 5 mil, eu precisava criar renda passiva, certo? Que pagasse aqueles 5 mil por mês. Então, por exemplo, se eu ganho para quanto que eu preciso para pagar aqueles 5 mil por mês? Se eu tenho 100 mil reais, eu preciso que o quê? Para ele render 5 mil por mês e pagar esse padrão, eu preciso de uma renda de 5% com ele. Correto? Se eu tenho 1 milhão de reais, eu preciso do quê? Uma renda fixa para viver naquele padrão. Certo? Então, primeiro, o meu grande passo foi fazer o quê? Eu preciso pagar essa minha liberdade financeira, que é o padrão de vida que eu tinha sem precisar do meu salário. Num segundo momento, você precisa assim, o que é liberdade financeira? Agora preste atenção. Se você não é cliente XP Investimentos, abra sua conta sem taxa de manutenção e conheça as vantagens de investir. Mas se já é cliente XP Investimentos e gostaria de ter um atendimento diferenciado, troque sua assessoria para a Invista Brasil. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de seguir a Prosper nas redes sociais. Prosper, a sua liberdade financeira.